Damen und Herren, die Vorführung wird in wenigen Minuten anfangen. Bitte schalten Sie Ihre Handys aus. Vielen Dank und viel Spaß. Minhas senhoras e meus senhores, o espetáculo começará dentro de instantes. É favor desligar os telemóveis. O nosso muito obrigada e o desejo de um excelente espetáculo. Sehr geehrte Freunde der Deutschen Schule Lissabon, sehr geehrte Eltern, Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, ich grüße Sie herzlich und heiße besonders Sie, Herrn Dr. Thomas Stelzer, den Gesandten der Republik Österreich in Portugal, Frau Gerhild Steinhauer, die Leiterin der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft, Herrn José Ullmann-Karp, Präsident der Deutschen Gemeinde, Frau Susanne Sporer, Leiterin des Goethe-Instituts, die Liste ist lang, Frau Christine Gehlhaar, Pfarrerin der Deutschen Evangelischen Gemeinde, Herrn Konstantin Ostermann van Roth von der Bartholomäusbrüderschaft und unsere heutigen Ehrengäste, Herrn Dr. Daniel Blaufuchs, Frau Dr. Inês Brandão und Herrn Professor Dr. Gerd Hammer. Der Satz geht noch weiter. Sehr herzlich bei uns willkommen. Ich werde jetzt langsam sprechen, weil wir uns den Luxus erlaubt haben, Synchronübersetzer zu engagieren und den will ich es nicht ganz so schwer machen. Es ist mir wirklich eine ganz, ganz große Ehre, Sie hier heute zu der Eröffnung unseres Projekts, zu unserer Auftaktveranstaltung im Saal zu haben, hier an der Deutschen Schule Lissabon. Als ich erstmals von dem Bundeswettbewerb Erinnern an die Gegenwart auf der letzten Schulleitertagung Deutscher Auslandsschulen in Berlin hörte, fühlte ich mich von der Projektidee auf der Stelle angesprochen. Ziel des Ganzen soll nämlich sein, Erinnerungskultur, Toleranz und Demokratieverständnis zu stärken und auch auf heutige Formen der Diskriminierung aufmerksam zu machen. Dass diese Themen für Schulen von fundamentaler Bedeutung sind, muss ich sicherlich niemandem erzählen. Umso mehr freue ich mich, dass unsere Schule tatsächlich den Zuschlag für eine Förderung erhalten hat und dass meine Kolleginnen und Kollegen Frau Alicia Fuster, Herr Konrad Schwarzrock und Herr Dr. Michael Fee dieses Projekt so tatkräftig in die Hand genommen haben. Und das neben dem laufenden Schulbetrieb. Dafür möchte ich an dieser Stelle von Herzen danken. Mein Dank richtet sich außerdem nicht zuletzt an das Auswärtige Amt sowie an die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Bonn, die unser Projekt nicht nur materiell äußerst großzügig unterstützen. Erinnern für die Gegenwart. Transitraum Lissabon. Dieser Titel lenkt unseren Blick zunächst in die Vergangenheit. Es ist unser Ziel, uns in diesem Schuljahr gemeinsam mit der Geschichte unserer Schule, der Deutschen Schule Lissabon, auseinanderzusetzen. Und dies gerade auch kritisch und vor allem gemeinsam interkulturell. Ich bin fest überzeugt, dass bereits der heutige Abend uns einige zentrale Denkanstöße ermöglichen wird. Der Arbeitstitel Erinnern für die Gegenwart birgt vor allem aber auch die besondere Chance, uns als Schule und als Individuen unserer eigenen Identität besser bewusst zu werden. Uns alle, die wir an diesem Projekt auf unterschiedliche Weise mitarbeiten oder daran teilhaben, verbindet, dass wir ein Teil dieser Institution oder in Portugal lebender Deutscher sind. Die Geschichte Lissabons und der Deutschen Schule als Transitraum historisch genauer zu durchdringen, ist gerade in Zeiten turbulenter globaler Herausforderungen eine riesige Chance für uns, um auch unseren eigenen Sitz im Leben und in dieser Schule und in dieser Stadt auszuloten. Ich freue mich auf ein äußerst spannendes Schuljahr mit einer geplanten größeren Veranstaltung, Ausstellung in Studio im Juni 2020, zahlreichen Einzelprojekten im Unterricht und eine spannende Vortragsreihe hier und an anderen Orten. Vor allem aber freue ich mich auf den heutigen Abend. Ich wünsche Ihnen viel Freude heute.
Auch ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Organisationsteams hier bei uns in der Aula begrüßen. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen so zahlreich erschienen sind. Wir haben lange überlegt, wie wir einen Auftakt für unser Projekt hier an der Schule gestalten könnten und sind dann auf den Film Unter fremden Himmeln von Daniel Blaufuchs gestoßen, der uns hervorragend in die schwierige Materie unseres Gegenstandes, unseres Forschungsprojektes, unseres schulischen Großprojektes einführen kann. Wir wollen diesen Film jetzt, das wissen Sie, gemeinsam sehen hier auf unserer Kinoleinwand. Und dann werden wir anschließend das große Glück haben, ich weiß nicht, ob das alle bereits wissen, wir haben das große Glück, den Regisseur Daniel Blaufuchs persönlich unter unseren Gästen heute begrüßen zu dürfen. Auch von mir nochmal herzlich willkommen, schön, dass das klappen konnte. Nach der Filmpräsentation wird es eine Diskussionsrunde hier auf der Bühne geben. Wir haben alles vorbereitet. Die Diskussion mit Herrn Blaufuchs wird moderiert von Herrn Prof. Dr. Gerd Hammer, dem Direktor des Germanistischen Instituts der Universität Lissabon, und wird gemeinsam bestritten mit Frau Inês Brandão von der Exilgedenkstätte in Estoril, mit der wir ganz eng zusammenarbeiten. Herzlichen Dank, dass Sie drei vor allem, ebenso wie alle anderen Gäste, heute da sind. Nach der Diskussionsrunde, an der wir auch Schüler später beteiligen wollen, wird es einen Umtrunk gegeben mit besonderen Spezialitäten, dazu aber später noch etwas, sodass wir dann hoffentlich einen gelungenen Auftakt hier gemeinsam erleben werden. Vielen Dank, dass alle da sind. Ob das Mikrofon funktioniert. Ja, einen schönen guten Abend und noch einmal sehr herzlichen Dank für diesen Film, den ich jetzt sind schon einige Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, und es war sehr, sehr schön, ihn jetzt noch einmal zu sehen. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen und möchte mich am Anfang auch sehr, sehr herzlich bei den Organisatoren dieser wirklich sehr schönen und, wie ich finde, auch sehr wichtigen Veranstaltungsreihe und auch bei der Schulleitung sehr herzlich für die Einladung hier bedanken. Bevor wir auf den Film noch einmal zu sprechen kommen, möchte ich gerne Inês Brandão bitten, uns vielleicht noch einmal ganz kurz die Geschichte dieser Flüchtlinge vor Hitler in Erinnerung zu rufen, denn sie beginnt ja Anfang der 30er Jahre relativ langsam und mit relativ wenigen Flüchtlingen und wird dann mit Kriegsbeginn immer stärker. Können Sie uns das noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen? Boa noite, como vem vou falar em português, lamento, mas das 4 línguas em que me especializei, nenhuma foi o alemão e foi uma estupidez essa escolha. Obrigada pelo convite, muitos parabéns à Escola Alemã por ter tido esta iniciativa de desenvolver um trabalho de fundo sobre os exílios, sobre o trânsito, que é viver em trânsito, e explorar o papel de Lisboa
na história, bem como nos dias de hoje, como local de trânsito e, em alguns casos, depois como lugar de permanência. Convém sempre lembrar que a experiência do refugiado, mesmo quando há aquilo que chamam final feliz, que se pode aplicar aos que ficam cá em Portugal, é um episódio brutal na vida de uma pessoa em que não há uma escolha própria desse destino de partir. E essa é a diferença com a imigração, mesmo quando a imigração é económica. Eu não sou historiadora específica do tema dos refugiados. A minha área de especialização são os refugiados nesta época em Portugal e as obras de arte que circularam em Portugal nesta altura. Portanto, há livros que podem ler de grandes especialistas que têm um grande nível de detalhe sobre estes anos de 33 a 45. O período, este é o período que se aplica à questão dos refugiados da Segunda Guerra Mundial. Normalmente estica-se para trás para 1933 e acaba-se em 1945 com o final da guerra. E durante todos estes anos houve a instalação de pessoas em Portugal, ou a passagem das pessoas por Portugal, em fuga à perseguição. Em 1940, sobretudo em fuga à perseguição e à guerra, o grande momento é de facto a queda de França, a invasão da Bélgica, do Benelux e da França pelo exército nazi, depois a subsequente queda de França. Voltando para trás, a partir do momento em que o Hitler se torna chanceler, a perseguição a comunidades específicas é imediata, começa literalmente no dia seguinte. As proibições de estar na função pública, as proibições de ensinar, de trabalhar em hospitais, etc., começam logo em 1933. No caso dos artistas, seja por questões raciais, seja por questões artísticas, a expulsão da Câmara de Belas Artes do Reich dá-se logo em 1933, a proibição de ensinar, a proibição de expor, a proibição até do próprio ato de criar uma obra de arte, começa logo em 1933. E isto é importante para as pessoas que hoje vivem no que eram países neutros, para perceberem que não... A ideia de que só se soube o que estava a acontecer depois das coisas serem descobertas, do pior ter sido descoberto, não é credível. Esta perseguição que já põe em causa a igualdade dos cidadãos perante a lei começa em 1933 e é amplamente noticiada na imprensa, incluindo na imprensa portuguesa, incluindo aqui em Portugal, para além de toda a correspondência oficial de embaixadas, que eu recomendo sempre que consultem, em particular a delegação de Viena no dia a seguir ao Anschluss, que é perfeitamente detalhada sobre o tipo de perseguição a judeus que está a acontecer no dia seguinte, ou seja, às 8 da manhã, 8 horas depois da entrada dos alemães, da passagem da fronteira. O impacto no movimento de pessoas para Portugal está ligado, por um lado, à capacidade das pessoas anteciparem o que vai acontecer, mas também à legislação que vai evoluindo em Portugal. E Portugal acompanha os países europeus e os americanos na rigidez cada vez maior na recepção e no acolhimento a refugiados ou à imigração. Convém perceber que o termo de refugiado, como nós hoje o entendemos, é uma conquista do pós-guerra. Esse termo jurídico e os apoios que são imediatos quando uma pessoa recebe a classificação de refugiado não existiam na altura. O máximo que se aproximavam eram as pessoas que tinham os chamados passaportes Nansen. E essas eram pessoas normalmente que vinham da Rússia, da Europa de Leste e que tinham ficado sem pátria a quando da Constituição da União Soviética, e alguns polacos tinham também acesso a passaportes Nansen. Os outros eram apátridas, não tinham documentos, passaportes válidos ou nacionalidade válida. Portanto, em 1933 a 36 podem-se instalar em Portugal pessoas, em parte o caso dos seus avós também, que tivessem condições económicas para provir ao seu sustento em Portugal. E as regras eram, sobretudo, não competir com portugueses. Isso queria dizer que não poderiam entrar na função pública, não poderiam trabalhar em universidades, etc.
Se bem que existem alguns casos de professores universitários que vêm a Portugal na altura e que ficam cá. Os mais conhecidos são os do Kurt Jacobsen e do irmão de Gretchen Wohlwill, do professor Friedrich Wohlwill, que depois Friedrich Wohlwill acaba por partir para os Estados Unidos durante a guerra, Gretchen fica cá até ao final da guerra. O Kurt Jacobsen fica em Portugal e é o fundador da bioquímica enquanto área de estudo em Portugal. Essas pessoas, de facto, conseguiram trabalhar na universidade, graças, por um lado, a protocolos de cooperação com a Alemanha e, por outro, graças à pressão dos próprios alunos e das próprias faculdades em manter estas pessoas cá em Portugal. Outra área em que os primeiros refugiados que vieram para Portugal, que se estabeleceram cá, e eles vinham como imigrantes, não vinham com a categoria de refugiados, são os arquitetos, que poderiam trabalhar enquanto profissionais liberais, e alguns desapareceram completamente desta história da arquitetura portuguesa. No Estoril, o DEC Bar é projetado por um arquiteto que desapareceu completamente da história da arquitetura portuguesa, sendo que o DEC Bar, ou a Vivenda Sousa Lara, estávamos a falar da família Sousa Lara há pouco, com o José Ulman Karp, que é o presidente da comunidade israelita de Lisboa, era um exemplo de Art Deco em Portugal, eram trazidos, era um estilo presente, vigente, adaptado no momento em Portugal, aplicado no momento em Portugal, e era feito por Ernst Lessner, que desapareceu completamente da história da arquitetura em Portugal. Há todo um trabalho de investigação ainda a fazer sobre essa questão dos refugiados artistas que ficaram cá. Depois, a partir de 1936, a partir do momento em que as leis raciais de Nuremberg se implementam na Alemanha, a política portuguesa começa a restringir a ideia ou seja, a vinda para Portugal com motivos económicos e portanto, a imigração como é que se diz, a permanência em Portugal torna-se mais difícil porque não há outro estatuto a invocar. E daí o que nós notamos é que começam a haver a recusa de pedidos. No entanto, a lei a circular, digamos assim, a informação mais importante que vai ditar a vida ou a morte de muitas pessoas que procuraram vir para Portugal é em 1939, é uma circular chamada a Circular 14, que dita especificamente os casos em que o visto não pode ser passado sem a prévia autorização da PVDE. A PVDE é a antiga PID, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, fica com esse nome até ao final da Segunda Guerra. E é preciso notar que, ao longo dos anos 30, há uma enorme tensão entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o pessoal diplomático que está estabelecido pela Europa e a PVDE. A pressão da PVDE sobre o Presidente do Conselho, sobre o Salazar, é que é a eles que compete autorizar a concessão destes vistos. Os cônsulos não podem ter autonomia de concessão de vistos. Portanto, em 1936, proíbem-se os cônsulos honorários e os cônsulos de segunda classe de dar vistos sem autorização prévia. Depois proíbem-se os cônsulos de primeira classe. E há sempre uma grande resistência no Ministério dos Negócios Estrangeiros a essa intervenção, a essa, como é que se diz, imiscuir, a essa ingerência naquilo que o Mené entende que é a sua área de intervenção. Mas Salazar decide sempre a favor da PVDE. A Circular 14 nomeia um número de categorias específico de pessoas que não podem vir para Portugal, que não podem ter um visto de entrada em Portugal, que são portadores de passaporte Nansen, apátridas, pessoas que tenham suspeitas de pertencer a partidos comunistas e pessoas que tenham o J no passaporte. Isto é muito interessante em termos de debate histórico porque muitas vezes se levanta a questão do antissemitismo do Estado Novo. Há pessoas que estudam a questão do antissemitismo durante o Estado Novo e sempre a ideia de que Portugal não é um país antissemita, não era um país antissemita, o Estado Novo era muitas coisas, mas não era antissemita. Mas temos de facto aqui o caso de um decreto-lei que usa a condição de ser judeu para negar algo a alguém. E eu, em grandes discussões com historiadores, com pessoas que têm uma investigação mais prolongada, mais profunda
do que eu tenho até agora, explicam-me que, mas essas pessoas não são portuguesas, portanto, de alguma maneira, o que se passa é que eles eram estrangeiros e, portanto, de alguma maneira, discriminar o judeu por ser judeu, não sendo português, isso não constitui antissemitismo ou não constitui uma ideia antissemita. Há também a ideia de que o judeu traria ideias bolchevistas para Portugal, ideias perigosas, subversivas, o que entra sempre um bocadinho naquela ideia antissemita do International Jewish Communism, de alguma maneira, do judeu comunista que vem destruir a sociedade como a conhecemos. Passando mais à frente, em 1940, a queda de França traz para Portugal não só os refugiados, digamos, os nacionais franceses, mas traz todos aqueles que, de acordo com o padrão universal do comportamento dos refugiados, se tinham refugiado em França enquanto país de proximidade. Na altura, como hoje, o refugiado procura primeiro instalar-se nos países imediatamente limítrofes ao seu país original. Portanto, é a queda de França que leva a que venham para Portugal, o que hoje pensamos serem à volta de 30 mil e não tendo chegado a 50 mil pessoas. Os 200 mil, aquele número dos 200 mil, era um número promovido na altura da guerra e, sobretudo, promovido pelas agências de apoio aos refugiados por uma questão de não só de propaganda, mas de angariação de fundos para poder trazê-los e evacuá-los de Portugal. Okay. Ja. Daniel Blaufuchs, in Ihrem Film wird relativ deutlich, dass die Flüchtlinge aus Deutschland doch ziemlich stark unter sich geblieben sind. Man macht gemeinsam Urlaub, man spielt gemeinsam Kanaster. Wir kennen von Beschreibungen etwa von Anna Segers, wenn sie in Mexiko ankommt, im Exil, dass sie fast enthusiastisch aufgenommen wird von den, zumindest in ihrer Beschreibung, ne, wird sie fast enthusiastisch aufgenommen von den Mexikanern. Wie war denn das Verhältnis zu den Portugiesen damals in dieser Zeit? Ne, in Ihrem Film klingt es an, als wäre es ein distanziertes Verhältnis gewesen. Ich glaube, es war distanziert. Also meine Großeltern, wie ich in dem Film sage, hatten nie so portugiesische Freunde. Genau warum? Ich meine, ich könnte ein bisschen raten, aber ich würde es nicht genau wissen. Ich glaube nicht, dass die Portugiesen ein aufgeschlossenes Volk sind. Also ich bin Portugiese, ich bin hier geboren, aber ich glaube, die Portugiesen sind 10 Minuten lang, reden sie miteinander und dann wollen sie unter sich sein, normalerweise. Also das ist heute noch so, würde ich sagen, obwohl sich natürlich viel verändert hat. Dann kam ich meine, meine Großeltern waren ja nicht Akademiker oder Künstler. Also mein Großvater hat in Magdeburg, also er war aus Frankfurt am Main und ist nach Magdeburg gekommen, um in einem Schrotthandel zu arbeiten. Also er war ein einfacher Kaufmannsgehilfe. Und meine Großmutter, wie gesagt, eine Modista, wie sagt man, eine Schneiderin. Also waren ziemlich einfache Leute, sagen wir. Aber trotzdem, sie kamen aus Deutschland und es gab einen großen, ich meine, heute sehen wir Deutschland und Portugal ist alles mehr oder weniger gleich, aber aus einer Stadt so klein wie Magdeburg oder ein bisschen größer wie Frankfurt nach Lissabon zu kommen. Lissabon war ein Dorf damals. Also ich habe Briefe von meinem Großvater, wo er beschreibt Lissabon und es kommt mir wie Marokko vor, wo die Männer, also zum Beispiel etwas, was nie gesagt wird, die Männer liefen Hand in Hand im Rossio, was wir noch heute in Marokko oder anderen Ländern sehen können. Zum Beispiel Schaufenster, das ist die Schaufenster, es wird sogar in dem Film gesagt, ich glaube es ist in dem Film, ja. Lissabon ist ja ein Kostümball, der Paris nachahmt und so weiter. Also ich glaube, die Gründe sind da. Sie haben nie Anschluss gefunden, obwohl ein paar Freundinnen von meiner Großmutter Portugiesen geheiratet haben, weniger, 2 glaube ich, also von dieser Gruppe. Aber die kamen halt alleine. Meine Großeltern kamen schon als Ehepaar und da ist es schwieriger, glaube ich auch. Ja, wir kennen es ja aus der Geschichte etwa von Ilse Lorza, die gleich heiratet und genau, sich zum Beispiel Leute ist das Gegenteil.
Die Frage, die ich dann noch habe, ist, Portugal war ja ein Transitland. Ne? Es gilt als Transitland und tatsächlich sind ja auch die allermeisten gleich weitergereist oder haben versucht weiterzureisen. Als Grund wird in der Regel immer angegeben, dass die Angst, wie auch in Ihrem Film vorkommt, die Angst vor der Okkupation des Landes durch Hitler immer präsent war. Aber kann es auch damit zu tun haben, dass Portugal überhaupt nicht in der Vorstellungswelt dieser Menschen damals existiert hat? Auf jeden Fall. Also ein Hans Saal oder jemand, der aus Berlin kam, wollte mit Portugal nichts zu tun haben. Ne? Also das war ein Dorf. Also kulturell gesehen, das war ein Dorf. Die Stadt war ein Dorf. Man sagt auf Portugiesisch, Lisboa é uma aldeia. Das stimmt vielleicht nicht mehr so ganz, aber ist immer noch ziemlich klein, sagen wir. Also für Leute wie Chagall oder so hatte Portugal überhaupt kein Interesse, ne? Also gar nichts. Ne? Es gab Döblin beschreibt es einfach als eine Fabrik zum Krachmachen, ne? Und was genervt. Ja, und auch kulturell gesehen, sagen wir, was hatte Portugal damals zu bieten? Ne? Es ist für jemanden, der, sagen wir, aus den literarischen Kreisen aus Berlin kam oder auch Frankfurt, sagen, was hatte Portugal zu bieten? Gar nichts. Wirklich gar nichts. Umgekehrt gibt es ja auch überhaupt, oder bis auf 1, 2 Zeugnisse existiert ja auch in der portugiesischen Literatur nichts über die Flüchtlinge, obwohl sie ja sehr, sehr präsent im Stadtbild waren, né? In der Pastelaria Suíça. Frau Brandão. Eu queria só adicionar à questão de também porque é que não ficaram. Há também uma questão legal pela qual as pessoas não ficaram. Quem entra a partir de 1939 com documentação, entra com vistos de trânsito e, por definição, têm que sair do país. E algumas destas pessoas, mesmo as que acabaram por ficar, só nos anos 50 e nos anos 60 é que sequer procuraram obter a nacionalidade portuguesa e, em muitos casos, isso foi-lhes recusado. Portanto, havia legalmente uma dificuldade até para quem estivesse minimamente interessado em criar aqui raízes. Die Flüchtlinge haben ja, als sie nach Portugal kamen, nicht nur Portugiesen angetroffen, sondern auch kleinere deutsche Gemeinden, die zum Teil sehr rechtsextrem eingestellt waren. Also Ilse Loos hat mir mal erzählt, dass sie ihre Kinder nicht auf die deutsche Schule schicken konnten und sie dann eben auf eine internationale Schule geschickt haben. Wie war der Alltag zwischen diesen Flüchtlingen und der schon existierenden deutschen Gemeinde hier? Daquilo que eu tenho conhecimento, não há ainda uma investigação que permita criar um padrão. A presunção é que o contacto era escasso e que se limitava. Por razões óbvias, as empresas alemãs são conhecidas por aqui terem aplicado as leis raciais, eram encorajadas a aplicar as leis raciais. A própria escola alemã teve que tomar decisões relativamente, pelo menos, ao seu corpo docente. Portanto, é expectável que os relacionamentos fossem minimizados até por uma questão de segurança, sobretudo após episódios como o rapto do Bertold Jacob, é normal que houvesse uma desconfiança. No entanto, não foi ainda localizado um número suficiente daquilo que chamamos fontes primárias, ou seja, de materiais como correspondência, arquivos de famílias, diários que possam apontar para um padrão. Podemos apontar casos esporádicos de contactos, mas não sabemos ainda, com certeza, o que é que de facto ocorreu em termos dos contactos entre comunidades. Ainda há muito trabalho a fazer e eu penso que, em parte, pela própria questão de muitos dos investigadores não serem tão fluentes em alemão quanto deveriam ser para estarem a estudar esta área. Ich meine, soweit ich weiß von meinem Großvater und auch jemand, mit dem ich mich lange unterhalten habe, der kein Jude war, Heinz Semke, ein Künstler, der hierher gekommen ist und damals eine Skulptur gemacht hat, die dann zerstört wurde, war die deutsche Gemeinde Nazi-Sympathie, also praktisch nur. Ne? Es gab keine Gegenstimmen, sagen wir. Es gab keine. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand der Deutschen hier zur jüdischen Gemeinde gegangen ist und hat gesagt, ich will helfen oder das gab es bestimmt nicht. Ne? Sonst würden wir davon wissen. Ne? Also die deutsche Gemeinde war wie Deutschland. Ja.
convém sublinhar que quando houve o referendo do Anschluss aqui, tenho que tirar isto, quando houve o referendo do Anschluss aqui em Lisboa e no Porto, que foi, o sim venceu a mais de 95%, tanto em Lisboa como no Porto. No Porto foi a 100%, se não me engano. Claro que são números reduzidos de votos, mas, portanto, percebe-se que há uma simpatia pelo que está a acontecer na Alemanha e na Áustria naquela altura. O que eu imagino que venha a influenciar as relações com quem está a fugir à discriminação e à segregação, que nos anos 30 é a segregação. Ainda não começaram as grandes deportações nem o extermínio. Por isso, meine Großeltern hatten auch nach dem Krieg keine, also wenn wir sagen, sie hatten nur deutsche Freunde, sie hatten nur deutsche jüdische Freunde. Also sie hatten keinen, überhaupt, also bis an ihren Lebensende hatten sie keinen Kontakt zu Nichtjuden, also Deutsche. Ihr Film ist ja ein sehr persönliches, auch Erinnerungsprojekt geworden. Was macht das mit einem Künstler, wenn man in diese Geschichten eintaucht? Wie kommt man da wieder raus? Ja. Man kommt nicht raus. Das ist ein Problem. Das Haus zum Beispiel, was wir hier sehen in Bira, habe ich gerade, also letztes Jahr renoviert und ist jetzt auch, wo ich die meiste Zeit verbringe. Und ich will auch was draus machen, also, aber man kommt eigentlich nicht raus. Aber ich wollte, ich meine, der Film ist ja schon ziemlich alt, ne? Also ist von 2002, wurde dann auch ein Buch draus, in 2007, glaube ich. Aber was ich wollte, was mich immer ein bisschen und immer noch bei diesen Geschichten, auch wenn wir heute von Flüchtlingen und all diese Krisen sprechen, wir kriegen immer nur Zahlen, ne? Sind 80.000, sind so zig Millionen, aber wir kriegen nicht die persönliche Geschichte. Ne? Wenn ein Attentat in Irak ist, dann hören wir, okay, 300 Leute sind gestorben. Aber wenn wir eine einzelne Geschichte kriegen, dann können wir uns viel mehr damit identifizieren, mit diesen Leuten. Weil es sind Leute wie wir, ne? Die sind nicht anders. Und daher wollte ich die Geschichte von meinen Großeltern einflechten, kann man das sagen, also einwickeln mit der großen Geschichte. Ne? Und meine Arbeit ist immer noch diese Ecke, also wo die Weltgeschichte sich mit der persönlichen Geschichte trifft, wo unsere Erinnerung, was passiert ist, sich trifft mit unserer persönlichen Erinnerung unserer Familie. Und wir werden und die ganze Politik. Wir müssen die Politik so sehen. Jede Entscheidung wird uns auch treffen. Ich meine, wenn Trump etwas unterzeichnet, das wird uns auch hier in Lissabon treffen. Und das müssen wir uns bewusst immer vor Augen halten. Und das wollte ich mit diesem Film ein bisschen auch veranschaulichen. Ne? Es ist die Geschichte meiner Großeltern, ja. Es ist ein Teil der Geschichte der Shoah, des Holocaust, ja. Interessiert mich diese Geschichte? Ja, aber was mich interessiert, ist die Zukunft oder die Gegenwart. Ne? Damals hat man mir immer gefragt, ja, warum machst du das? Warum bist du so mit dem Holocaust noch fixiert? Heute fragt mich das keiner und das ist nicht gut. Also ich würde gerne, dass man mich weiter die Leute fragen, weil heute ist es sehr akut. Ne? Und wenn wir reden von diesen Zahlen, ne? Es ist für mich das Wichtigste an dem Film ist der Nachspann, wo da steht, hoje há 35 milhões, heute gibt es 35 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Der Film ist von 2002. Also ich kann nicht vorstellen, wie viele Millionen heute Flüchtlinge. Ich war gerade jetzt in Thailand und habe dort einen Portugiesen getroffen, der über ein Lager der Rohingya, also er ist der Überseher für eine ONG, da sind 800.000 Leute. Und im Gegensatz zu was damals passiert ist, sind 800.000 Leute, die schon über ein Jahr da sind und keine Voraussicht haben, wie viele Jahre sie da verbringen werden. Ne? Also für mich sind diese Geschichten über die Gegenwart. Damals waren diese Geschichten über die Zukunft, als ich den Film gemacht habe. Jetzt sind sie über die Gegenwart. Ne?
Es scheint ja auch so zu sein, dass die Flüchtlingsgeschichten vielleicht eher in der Kunst angekommen sind als in der Forschung und in der Wissenschaft. Es gab in den 90er Jahren auch in Portugal, übrigens ja auch dank des Goethe-Instituts, die eine Menge Veranstaltungen angeregt haben zu dem Thema. Heute scheint es so zu sein, dass die Bemühungen etwas eingeschlafen sind, diese Zeit noch einmal wieder aufzuarbeiten, also trotz der Arbeiten von Fernando Rosas und Pimentel. Aber es sind doch relativ wenige, oder täusche ich mich, Frau Brandau? Eu, claro que tenho que dizer que acho que está errado, até porque existe toda uma geração nova com acesso à informação que não existia na altura. O trabalho fundacional feito nos anos 90, em português, feito sobretudo pela Irene Pimentel e feito pelo Patrick Zumulen e as exposições que foram patrocinadas na altura pelo Goethe, que no fundo foram o tiro de partida para o estudo deste tema. Foram encontrando agora nas últimas décadas outras pessoas para além dos que fundaram esta área de estudos. Hoje existem pessoas que já publicam em língua estrangeira, o que é muito importante. Eu, na primeira conferência a que fui, não era sobre este tema, era sobre a arte espoliada pelos nazis, mas aquilo que eu ouvi sobre o que se faz em Portugal é: vocês só fazem coisas sobre Aristides Sousa Mendes e não fazem mais nada. E eu tive que dizer: não, há muita coisa, mas é verdade que a maioria está em português e vocês não vão ler em português. Aliás, existe ainda hoje imensa confusão entre Portugal de Salazar e a Espanha de Franco, o que mostra uma ignorância grande sobre o que foram os regimes autoritários da Península Ibérica durante todo este período. Existe trabalho nacional de grande qualidade. Existem pessoas que estão a investigar temas específicos. O tema mais recente que se investigou foi o dos portugueses nos campos de concentração. Isto é a minha visão pessoal, de maneira nenhuma reflete o posicionamento do Espaço Memória dos Exílios ou da Câmara Municipal de Cascais, que são os meus empregadores, mas eu penso que ainda hoje os historiadores em Portugal, esquerda ou direita, não é essa a questão, mas são muito nacionalistas na sua abordagem, ou seja, a história que eles estão a investigar para na fronteira, é de Vilar Formoso para dentro. E, portanto, há um esquecimento de que as pessoas vêm de um sítio e que depois se dirigem para outro sítio. E aquilo que nós estamos a fazer agora nos exílios é precisamente isso. É através da micro-história, ou seja, abandonando agora os grandes eventos. Os grandes eventos entram na medida em que vão ditar vidas individuais. Nós investigamos vida a vida, família a família, que esteve no território de Cascais durante este período. Identificamos as suas origens, as suas comunidades de origem, identificamos onde acabaram por se instalar. Nos que ainda hoje vivem, contactamos-los, entrevistamos-los, recolhemos as suas lembranças, que, como pode imaginar, para pessoas pequenas são poucas, e são normalmente emocionais, sobre a sua relação com os seus pais, sobre a tensão em que os pais estavam, ou, noutros casos, sobre... Falei há pouco tempo com uma senhora chamada Alexandra Greenkrug, filha do Onésime Greenkrug, que era o produtor do filme Gare du Nord. E a família dela foge, recebem vistos de Aristides Sousa Mendes, mas vivem no grande hotel no Monte Estoril em grande luxo. E ela diz: eu nunca tive a noção que nós estávamos a fugir. A minha memória de Portugal é de eu viver num jardim encantado. Porque os meus pais, quando fugiram, eles tiveram tempo de, quando fizeram as malas, o meu pai até pôs os dois smokings, o smoking preto e o smoking branco. E, portanto, eu lembro-me de ver o meu pai sair de smoking branco para ir para o casino. E, portanto, e isto coexiste, porque ao lado dessa senhora, numa pensão atrás dessa senhora, na mesma altura, também com vistos Sousa Mendes, estava a família Vanitali, em que estavam os avós maternos, mas os avós paternos não vieram para Portugal porque, como cidadãos holandeses, tinham embarcado num barco que estava a evacuar cidadãos holandeses. E esse barco tinha sido torpedado e eles morreram afogados. A família Vanitali descobriu isto em Portugal. E estavam, por um lado, a fazer o luto e, pelo outro, com um pai desesperado a tentar tirar toda a gente rapidamente dali. E o Jean-Claude Vanitali, que é um dramaturgo muito conhecido da vanguarda nova-iorquina,
lembra-se, diz, a minha sensação era que os meus pais estavam sempre zangados, e eu pensava que eles estavam zangados comigo. Portanto, nesta experiência do Em Trânsito, há espaço para toda esta gama de emoções. E eu penso que o exemplo do que estamos a fazer no Espaço Memória dos Exílios, que demora tempo, não podemos aparecer com uma reportagem na sábado, mês sim, mês não, como eles gostam de fazer sempre, uma página chega para contar tudo. Nós fazemos um trabalho de fundo, de investigação, e, portanto, isto demora sempre algum tempo, mas o que queremos retratar é a diversidade de vidas que passaram por cá, fugir um bocadinho ao estigma do Ian Fleming e do Leslie Howard, apontar o holofote para a questão das famílias em fuga e sublinhar a questão de que as famílias que conseguem partir com crianças pequenas são, de facto, as que conseguem financiar essa partida. Nós não temos famílias que vêm de um shtetl na Ucrânia de uma mãe com 9 filhos. Essas famílias nunca chegaram, nem sequer a França, quanto mais a Portugal. Nós estamos a falar de famílias que têm uma capacidade financeira. Só os mais novos, com menos capacidade financeira, é que conseguiam vir, porque tinham outra resistência física até. Mas famílias com crianças têm que vir de carro, têm que vir de transportes, têm que financiar, têm que encontrar leite para o bebê, e tudo isso impacta a partida, e o que nós queremos é precisamente virar o holofote para essa experiência, por um lado para honrar a memória da vida dessas pessoas e desta experiência. Para nós é sempre muito emotivo quando pomos uma pessoa que hoje tem 80 e tal anos em contacto com os boletins de alojamento assinados pelos seus pais, porque é o reconhecimento de que aquilo aconteceu. Há alguém em Portugal, há uma instituição em Portugal que lhes confirma que de facto aquilo aconteceu, que os pais passaram por aqui, estiveram aqui, que este foi o momento de espera para ver se saíam. Mas, por outro lado, reflete também que há muitos pontos comuns da experiência do refugiado na altura com o que é hoje a experiência do refugiado. Que as preocupações são semelhantes, que o medo é semelhante, que as preocupações misturam a grande preocupação com as coisas pequenas do dia-a-dia, e o sítio onde nós estamos tem também essa função de manter as temáticas acesas, porque hoje isto importa. Não é só a história passada, isto hoje importa. Ja, die Zeit ist jetzt schon etwas vorangeschritten und wir haben jetzt noch etwa eine knappe Viertelstunde und das liegt nicht an mir. Und ich möchte gerne das Publikum fragen, ob von Ihnen noch Fragen an unsere Gäste hier sind. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mein Deutsch vergessen, ich werde auf Portugiesisch sprechen. Não, eu gostava, antes de mais nada, agradecer o Daniel por este importantíssimo testemunho é de facto uma lembrança de, eu não diria de um tempo trágico, porque a outra opção era não estar cá. Portanto, eu diria que foi a parte positiva, esta chegada a Lisboa. A nossa comunidade faz parte da direção da comunidade israelita de Lisboa, chama-se israelita porque foi chamada israelita antes da fundação do Estado de Israel, porque até hoje provavelmente já não se chamaria israelita, chamaria-se provavelmente Comunidade Judaica de Lisboa. Mas, portanto, a nossa comunidade teve um papel também fundamental quando ajudou estas organizações americanas, foram mostradas no filme, Joint Distribution Fund, o ICEM. Joint Distribution Fund instalou o seu escritório na nossa sede, na altura era na rua Montalivete, em Lisboa. Mas, enfim, temos pouco tempo, eu só queria talvez resumir, só comentar os comunistas, os judeus comunistas. É verdade que penso que não houve judeus comunistas que vieram a Portugal, mas queria lembrar que a resistência em França havia muitos judeus comunistas que estavam, portanto, na resistência em França,
e que o Estado de Israel foi fundado de facto, por bolchevistas e comunistas em 1948, que já tinham chegado a Israel em finais do século XIX, Ben-Gurion, enfim, Golda Meir, e os kibbutzim, o resultado do kolkhoz e do sovkhoz na Rússia, Lituânia, etc. Mas que só, portanto, resumir, eu penso que aqui há algo que se pode dizer, é que os judeus na Alemanha e em França, em particular na Alemanha e em França, penso que são os dois países onde eram primeiro alemães, ou primeiro franceses, e depois eram judeus. Eles nunca pensaram que o que lhes acontecer, aconteceu. E como resultado, depois de tudo o que vimos, é que hoje é precisamente o contrário. Hoje, penso que qualquer judeu considera-se primeiro judeu e depois vai, portanto, assumir a nacionalidade que tem ou que terá, exceto o caso de Israel, não. O caso de Israel são israelitas e bem israelitas e não são mais nada. Não sei. Portanto, essencialmente era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Antes de mais, boa noite. Após ter me parado muito com este tema do Holocausto, também na aula de História, e após ter visualizado o filme de Sr. Blaufuchs, eu teria uma pergunta que tem vivido muito comigo, que é a seguinte. Em tempos onde não era muito frequente o domínio de línguas estrangeiras e não existia o conhecimento tão detalhado de rotas e destinos à escala mundial, como é que as pessoas se deparavam e encaravam a possibilidade de imigração? Sim, eu acho que a imigração... Nós hoje podemos pensar que a imigração hoje é mais fácil, não é? De certa forma, mas porque temos a internet, eu posso ler um jornal alemão no iPhone e por aí fora. Mas a imigração é uma coisa, ser refugiado é outra coisa completamente diferente, não é? E ser refugiado é uma... Não é que a imigração não o seja também, mas a urgência do refugiado é completamente diferente e ele é obrigado, de facto, a movimentar-se e vai muito movimentar-se para onde pode, não é uma escolha, enquanto a imigração normalmente pode escolher. Mesmo os meus avós não podiam escolher muito, mas escolheram até certo ponto, não é? Portanto, é muito difícil de comparar com hoje, não é? A questão das línguas, enfim, os meus avós, claro que tiveram que aprender português, eram novos. A grande coisa também é, e a Inês falou um pouco disso, é também as idades, não é? Os meus avós tinham 20 e poucos anos. É muito mais fácil ser refugiado, exilado, mesmo imigrante, com 25 anos, do que com 50 ou com 60, como assistimos atualmente nos casos de urgência de guerra, como já foi dos Rohingya, os sírios, etc, etc, não é? O que nós temos é que aprender com estas histórias e mais do que a história e acho muito importante o que a Inês está a fazer em relação às pessoas que passaram por cá, mas na verdade o que me cada vez mais interessa, e eu acho que é aí que a coisa é importante, esta memória, é que o que aconteceu não vai voltar a acontecer. Não vai, mas vão acontecer outras coisas igualmente terríveis, se não mais terríveis ainda, se é que é possível imaginar mais terrível. Agora, o que volta a acontecer, e eu penso que o que estamos a assistir atualmente, é que os mecanismos se repetem. É o mesmo mecanismo que elege o Hitler, e eu não estou a fazer comparações, nem são possíveis, mas é o mesmo mecanismo que elege uma pessoa como o Hitler, democraticamente eleito, como elege um Bolsonaro, um Trump, um Erdogan. É o mesmo mecanismo. E podemos até dizer mais, o Hitler é eleito em grande parte por uma nova tecnologia da época que era a rádio. Hoje todos nós sabemos que o Trump em grande parte foi eleito por uma nova tecnologia que é a internet, o Bolsonaro pelo WhatsApp, etc., pelas redes sociais. Portanto, o mecanismo é o mesmo, o mecanismo do medo,
o mecanismo do vamos tornar o país novamente heroico, etc., etc., vamos afastar o estranho, o mecanismo é exatamente o mesmo. E essa eu acho que é a lição que há para aprender com a Shoah, com o Holocausto. É como conseguimos defendermos nesse mecanismo e atrasar o sucesso desse mecanismo, que eu não sei se vamos conseguir evitar sempre, tenho largas dúvidas, sou pessimista, mas podemos atrasá-lo e cada vez atrasá-lo mais. E é essa experiência que nós temos que aprender em relação aos refugiados da altura, que na verdade o problema é muito maior hoje em dia, não é? Eu olho para a história dos meus avós e há um bocadinho o que o Sr. Carpo estava a dizer. Na verdade eles foram abençoados, houve uma parte da família que ficou para trás, mas eles salvaram-se, eles tiveram uma filha, tiveram netos, foram calmamente enterrados no cemitério judaico de Lisboa. Não se compara com as pessoas que não têm campa, que não desapareceram. Nem sabemos como morreram. Nem sabemos como morreram e onde morreram, etc, etc. Portanto, eles... E também nesse sentido, na verdade, eu existo por causa do Hitler, não é? Senão a minha mãe não tinha nascido, não tinha encontrado o meu pai por aí fora. Portanto, eu devo ao Adolf Hitler a minha existência. Estou-lhe agradecido. Agora, é de facto, estas histórias do passado só podem servir como alavanca para alterarmos o futuro e que o futuro não nos pareça tão inevitável assim, não é? Tão inevitável no sentido que temos que estar alerta. Já não basta sermos antirracistas, temos que ser antirracistas ativos. Não basta ser anti-semitas, temos que ser ativamente. Não basta estarmos parados, não é? Há um autor alemão que eu estudei muito, fiz o meu doutoramento sobre ele, que era o Sebald, e o Sebald diz numa entrevista, que eu acho muito bonito, que é o facto de estarmos contra na nossa cozinha é o mesmo que estamos a favor na praça principal da cidade. Não tem valor nenhum estarmos contra a nossa cozinha, a dizermos mal do que está a acontecer, etc. Nós temos que ser ativos, e acho que é a única lição, mas a mais importante que podemos aprender com a história do Holocausto. Relativamente à sua pergunta específica, as redes de comunicação na altura não eram tão parcas como pode hoje parecer, tendo em conta o que são hoje as nossas redes de comunicação e o imediatismo. A informação circulava muito rapidamente, havia, para além de uma imprensa normal, que tinha normalmente 2 edições por dia, manhã e à noite, havia os grupos, as comunidades tinham também as suas próprias imprensas. Portanto, a comunidade judaica de Hamburgo tinha o seu próprio jornal, pelo menos um, se não mais. A imprensa era extremamente ativa. Portanto, a informação, quem passava vistos, quem está a passar vistos agora para podermos sair daqui? Está o cônsul da República Dominicana e em horas a informação tinha circulado e as pessoas estavam à porta do consulado da República Dominicana a pedir vistos para sair. As bibliotecas tinham listas telefónicas dos Estados Unidos e são conhecidas as histórias dos refugiados que iam para a lista telefónica procurar pessoas com o mesmo apelido e que enviavam cartas atrás de cartas a dizer: se o senhor for da minha família, por favor, sponsor my visa, pague-me a minha estadia, ou seja, assuma a responsabilidade pela minha ida para os Estados Unidos e eu depois pago-lhe quando aí chegar. O telefone era utilizado, os telegramas eram utilizados, há uma correspondência da família Werfel, do escritor Franz Werfel, que está no YIVO, no Leo Baeck Institute, em Nova Iorque, está online, podem consultá-la. Nós imprimimos toda a correspondência nos exílios para os que precisarem de ler o papel. É uma correspondência que é desta grossura e que mostra o que é, entre 1940 e 1941, a troca de telegramas, de cartas em várias línguas, de vários países, entre 3 irmãos, para garantir que todos chegam sãos e salvos aos Estados Unidos e que a mãe e o pai que ficaram para trás em Lourdes também conseguem vir para os Estados Unidos. E ler aquilo é ler um romance, só que é a vida real das pessoas e perceber todas as falsas partidas e todas as ajudas que se juntam para que aquele casal consiga sair e vir primeiro para Portugal e depois para os Estados Unidos. E é um caso de estudo que lhe mostra, a sua pergunta é sobre redes de comunicação, no fundo, que mostra como a comunicação era imediata e como se agia imediatamente sobre aquilo que se ouvia. Daí
de uma certa maneira, tantas pessoas terem conseguido sair rapidamente a partir do momento da invasão de França. Gut. Haben wir noch Zeit noch für eine weitere Frage? Ok. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto é que consideram que Portugal podia não só ser um país de trânsito, uma estadia momentânea, mas também um país onde os judeus e mais tarde imigrantes podiam encontrar uma estadia permanente e uma casa? Quando faz essa pergunta, põe o dedo num dos grandes debates relativamente à questão específica do acolhimento a refugiados. Nós mudámos de um paradigma de olhar para esta questão, que era o paradigma dos braços abertos. Portugal de braços abertos, acolheu as pessoas, salvou as pessoas. O próprio Salazar capitalizou as ações de Aristides Sousa Mendes, que ao mesmo tempo estava a sancionar, dizendo no final da guerra, só temos pena de não termos podido fazer mais, e passámos agora para um paradigma do chamado potencial de salvamento falhado. E quem fala mais sobre isso é um investigador chamado Avraham Milgram, em que diz, no fundo, Portugal podia ter salvo muito mais gente, podia ter dado espaço para muito mais gente, mas não quis, e portanto falhou o que era o seu potencial de salvamento. E a avaliação de, no fundo, qual era a capacidade de Portugal para receber as pessoas, para acolher as pessoas e para lhes dar uma permanência neste território, está, no fundo, ligada a onde é que a pessoa se posiciona dentro deste espectro do paradigma dos braços abertos, ou seja, recebemos toda a gente que pudemos, ao paradigma do potencial de salvamento falhado. A legislação era o que era aquela. A progressão foi 100% restritiva e a legislação é essencial. Não há livre escolha por parte de um refugiado se a legislação não lhe permite ir para o país para onde ele quer ir. Isso não existe. Eu já me cruzei com pessoas da economia que estão a desenvolver equações para poder predizer o comportamento do refugiado e nas suas extraordinárias variáveis não incluem a legislação e a evolução da legislação. A legislação é o essencial. Uma legislação restritiva não permite que as pessoas fiquem e revela a vontade do Estado. Senão essa legislação não estaria aí. Os franceses tiveram a receber refugiados nos anos 20 e nos anos 30 porque queriam que essas pessoas se estabelecessem em França. E eu talvez só de acrescentar que Portugal é provavelmente o único país que enriquece durante a guerra. É o único país, sim, há todo um estudo de impacto económico que ainda falta fazer. Mas pronto, porque continua a negociar com os ingleses, continua a negociar com os alemães e há a célebre história do ouro nazi que nunca foi resolvida e que, não sei, talvez possa só dizer para quem não sabe, segundo os aliados, no fim da guerra, Portugal teria algo como 16 ou 17 toneladas de ouro. Portugal não responde e quando responde tardiamente diz que temos entre 3 e 4, portanto um número absolutamente muito, muito mais baixo. Não é? Os aliados continuam a insistir que Portugal devolva o ouro nazi, que era o ouro que veio através da Suíça para cá, mas que era o ouro de facto pilhado a outros países e roubados às comunidades judaicas, e a conversa acaba. Deixa a vocês a decisão se foi por acaso ou se foi coincidência, acaba com a entrega da base das lajes aos Estados Unidos da América. Nunca mais se falou do ouro nazi, até aos anos 80, em que houve uma comissão liderada pelo Dr. Mário Soares, um homem de esquerda, e que concluiu que não havia ouro nazi nos bancos portugueses. Portanto, que talvez o patriotismo... Que o comportamento tinha sido irrepreensível. Portanto, talvez o patriotismo do Dr. Mário Soares tenha falado mais alto do que a verdade. Não é? E continuamos com essa questão. A tal questão do nacionalismo, na autolimitação nacionalista de quando se está a olhar para uma questão. No Wolfram, sim, isto era dinheiro relacionado com o ouro relacionado com o Wolframio. Portanto, como todos nós, e falo aqui dos portugueses que estarão na sala, vivemos num país que ainda vivemos do dinheiro que veio das colónias portuguesas, também vivemos do ouro nazi que ainda está no Banco de Portugal. Todos nós capitalizamos a partir daí. Portanto, nenhum de nós é inocente, não é? Nenhum de nós é inocente. Ich
bekomme gerade ein Zeichen, dass wir langsam zum Ende kommen sollen. Vieles wäre noch zu sagen und es gibt ja auch noch in den folgenden Veranstaltungen Gelegenheit, etwa über den furchtbaren Empfang, den die junge Bundesrepublik etwa den Exilanten bereitet hat, die wieder zurückgekommen sind nach Deutschland und dort wirklich herablassend, manchmal gar existenzvernichtend aufgenommen wurden. Aber vielleicht haben wir jetzt im Anschluss ja auch noch ein bisschen Gelegenheit, uns noch ein bisschen informeller weiter zu unterhalten. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei Ines Brandau und bei Daniel Blaufuchs und bei den Veranstaltern dieser Veranstaltung und wünsche gutes Gelingen für die folgenden Veranstaltungen hier. Vielen Dank. Also ich bin noch ganz gefasst von dem Neuen eigentlich, was ich heute erfahren habe. Ich habe mich auch sehr mit der Geschichte Portugals, man muss sagen, während des Dritten Reichs beschäftigt und bin in Gedanken viel mitgegangen und das werden wir, die Organisatoren, mitnehmen, weil wir natürlich hier einen ersten Punkt setzen, eine erste Etappe und werden dann den Bogen spannen, auch in die Aktualität, in die Gegenwart, die auch heute schon angesprochen wurde. Und mir bleibt jetzt eigentlich noch zu danken, natürlich den Interessierten, die heute diesen Abend mitgetragen haben und vielleicht die Freundlichkeit haben, auch über das ganze Jahr offen zu sein, interessiert zu den Veranstaltungen, die wir anbieten, zu kommen, in Zusammenarbeit eben mit der Câmara de Cascais, auch mit dem Goethe-Institut, mit anderen lokalen Institutionen. So, jetzt muss ich die Überleitung machen und zwar uns zu bedanken. Also wir wollen natürlich unsere Gäste nicht einfach so von dann ziehen lassen, vorbei am Buffet. Und jetzt warte ich einfach, dass dieser Dank sich auch transformiert. Jetzt müssen wir, genau, zur Hilfe. Jetzt noch Transformationsprozesse von allen Seiten. Ja. Ich habe zu Beginn ja schon ein ganz großes Dankeschön gesagt, weil ich mich unglaublich freue. Ich habe mich zu Beginn sehr gefreut und jetzt freue ich mich ehrlich gesagt noch mehr, denn für mich war das ein unglaublich interessanter Abend. Und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass Sie alle hier sind und dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Schule mit diesem Abend zu bereichern. Ganz, ganz herzlichen Dank. Eine Person fehlt noch. Ich habe einen Blickkontakt gegeben, Alicia Fuster, der wir den heutigen Abend organisatorisch vor allem zu verdanken haben. Und das ist ein guter Übergang, denn ich möchte ganz, ganz herzlich Konrad Schwarzrock, Michael Fee und Frau Alicia Fuster, die Unglaubliches geleistet haben, um das heute hier zu organisieren. Und auch nicht nur das heute, das ist ja nur die Auftaktveranstaltung, sondern die praktisch sich angefangen von den Geldern, die wir jetzt zur Verfügung bekommen haben für das Projekt, bis hin zu allen kreativen Ideen, zu der Umsetzung, zu der Planung. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken und drücke die Daumen, dass ihr alle mit so viel Kraft und so viel Erfolg weiterhin dieses Jahr im Sinne Erinnern für die Gegenwart gewuppt bekommt. Und ja? Alicia, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Lieber Konrad, dich. Vielen Dank. Und ich habe noch einen letzten Blumenstrauß hier und ich hoffe, dass sie noch da ist. Magdalena Strecker. Nee, ist leider schon gegangen. Ich habe gesagt, sie soll unbedingt noch da bleiben. Es ist nämlich so, dass wir ohne unsere Verwaltung hier auch gar nichts auf die Beine stellen können. Und Magdalena Strecker ist ein großer Engel in Sachen Unterstützung aus der Marketingabteilung. Und diesen Blumenstrauß habe ich symbolisch für die tolle Arbeit, die auch in der Verwaltung geleistet wird und die man immer wieder vielleicht außer Acht lässt, habe ich den mitgebracht. Hätte ich gern jetzt überreicht, aber... Sie wird ihn morgen auf ihrem Schreibtisch finden. Wir laden jetzt ganz herzlich alle ein, oben im Foyer noch an unserem Imbiss teilzunehmen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir teilweise von einem syrischen Caterer, um einen Gegenwartsanschluss zu finden, heute bewirtet worden sind. Das ist was ganz Besonderes. Hoffentlich bleiben möglichst viele noch ein bisschen bei uns. Dankeschön. Bevor Sie gehen, ein kleines Dankeschön noch. Sie haben hier gerade gesehen, der junge, schlanke Mann, David, oben mit der Technik AG. Herzlichen Dank für die Unterstützung heute an diesem Abend. Vielen, vielen Dank. Und nun wünsche ich guten Appetit und schöne Gespräche.